14h29, estamos de volta aqui no Rede Verdade da TV Arapuã e recebendo aqui em nosso estúdio o candidato ao Senado pelo PSDB, Cássio Cunha Lima. Vou startar aqui de novo aqui o começo da nossa entrevista aqui. Candidato, como é que o senhor avalia o desempenho do candidato a governador na sua composição, no seu campo político, Lucélio Cartacho? Saiu recentemente uma pesquisa do Ibope, ele é o terceiro colocado. O senhor acha que isso pode ter um reflexo na sua candidatura ao Senado ou uma coisa está apartada da outra? A campanha de Lucélio está indo muito bem. Lembrando sempre que ele faz campanha há poucos meses, enquanto que o candidato oficial está em campanha há anos. E aqui cabe uma denúncia que precisa ser observada pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral. A eleição 2014 já foi fraudada pelo uso do empreender. O empreender desequilibrou a eleição de 2014 porque só ali o governo distribuiu mais de 50 milhões de reais. E agora o empreender está sendo usado novamente para desequilibrar novamente as eleições. Eu quero, como cidadão, como eleitor paraibano, não apenas como senador, fazer o alerta ao TRE, fazer o alerta ao Ministério Público Eleitoral, para que nós tenhamos paridade de armas. Não é possível que novamente o empreender desequilibre a eleição, porque veja só, essa pesquisa do próprio Ibope, apesar do bom desempenho de Lucélio Cartacho, você tem um crescimento do candidato oficial que está em campanha há 1 ano e meio e não saía do canto, e de repente esse candidato consegue ter um crescimento de pesquisa. Como é que se explica isso? É o uso da máquina pública, é o sistema de compra de votos, é o abuso de poder político, é o abuso de poder econômico que novamente pode interferir no resultado da eleição. Então, que as autoridades que zelam pela igualdade do pleito, as autoridades que têm poderes constitucionais para preservar a vontade livre do eleitor e, sobretudo, a paridade na disputa, o equilíbrio na disputa, possam coibir novamente esse crime que se perpetua, esse crime que se repete, para tentar interferir e vencer as eleições. Agora, só para avivar aqui para o nosso telespectador, o senhor está bem colocado na pesquisa para o Senado Federal, lá é o primeiro, né? Todas as pesquisas. Eu costumo, Adelto. O senhor não acredita muito nas pesquisas? Eu já tenho um bom tempo de vida pública e tenho por hábito não comentar pesquisas. Mas claro que eu tenho que fazer aqui um agradecimento, porque em todas as pesquisas. Só aparece em primeiro. Eu apareço em primeiro. Então isso é motivo de honra e de responsabilidade do meu mandato. O que eu estou fazendo a análise é que tem uma coincidência com uma pesquisa que aponta um crescimento vertiginoso de um candidato que vinha patinando. Cresceu, de repente ele pontos, né? Cresceu, dobrou. Foi. Em pouco tempo, com o volume de recursos que começou a ser liberado do empreender. Como em 2014 se verificou isso, porque em 2014, só com o empreender, o governo do estado, na eleição, gastou 50 milhões de reais. Você imagina o que é, numa eleição, você chegar distribuindo 50 milhões de reais. E parece, tudo indica que a mesma prática criminosa está sendo repetida. É por isso que, ao vivo, eu estou apelando como cidadão e eleitor paraibano para que o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, fiscalize e acompanhe isso, porque do contrário, não haverá disputa nunca mais na Paraíba, porque se não se coibir esse tipo de procedimento, você não consegue disputar a eleição, porque você chega com uma máquina pública e faz uma distribuição de milhões e milhões de reais, faltando 15 dias para as eleições, você desequilibra qualquer pleito. Agora candidato, essa mesma pesquisa, ela aferiu que o governador Ricardo Coutinho há uma aprovação, assim, de quase 60% de aprovação lá do governo dele, entre ótimo e bom. Não seria o reflexo disso nessa hora, ou o senhor não vê avanço no governo de Ricardo? O governador Ricardo não é candidato, ele optou em ficar no governo e, portanto, não compõe o debate político eleitoral desse estado, porque ele não é candidato. Tá certo. Para fechar a nossa entrevista aqui, eu tenho 2 minutos ainda para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu queria que o senhor dirigisse aí novamente aí aos nossos telespectadores aí o seu pedido de voto. Pode até dizer o número, se o senhor quiser. Daniela é uma boa companheira para a sua chapa aí? Sim, claro. Companheira de corrida do Senado? Vou fazer aqui nesses 2 minutos uma fala bem pedagógica para o telespectador, lembrando que o primeiro voto
será para deputado federal. Então você vota, é uma novidade da urna eletrônica. Deputado federal, depois vota em deputado estadual e vou pedir por mim, Cássio 456, que é o meu número, já que você autorizou a dizer o número também. Todos disseram. E para minha companheira de chapa, Daniela Ribeiro 111. Você vota nesse ano em 2 senadores. Muita gente pensa que Daniela é minha concorrente ou eu concorro com ela. Não, nós somos uma chapa. Quem votar em Cássio poderá votar em Daniela, quem votar em Daniela poderá votar em Cássio. E nós dois estamos pedindo voto um para o outro. Então são 2 votos para o Senado. Depois de votar para o Senado, vem o voto em governador e estamos reforçando o pedido pelo nosso candidato a governador, Lucélio Cartacho. Quanto à minha posição na reeleição, eu sou candidato para prosseguir um trabalho que venho fazendo no combate aos privilégios, às mordomias, defendendo a redução desse tamanho de máquina pública que sufoca a sociedade. Quem quebrou o Brasil não foi o trabalhador, não foi o comerciante, não foi o industrial, não foi o profissional liberal, não foi o agricultor. Quem quebrou o Brasil foi o governo. E nós precisamos controlar esse governo para que ele não sacrifique de vez a nossa nação. Porque se for deixar o governo, a cada dor de barriga, aumentar impostos, não há como solucionar o problema econômico do Brasil, já que a sociedade está sufocada. Então, não voto a favor de impostos, aumento de impostos, está aqui o compromisso público. Não há hipótese de eu voltando ao Senado, se com fé em Deus voltarei, de votar aumento de impostos. Vou continuar minha luta em defesa de agricultores, pescadores, agentes comunitários de saúde, engenheiros, médicos, advogados, comerciantes, comerciários, enfermeiros. Enfim, o meu gabinete, repito, é uma embaixada da Paraíba em Brasília, com um mandato muito amplo, mesmo estando na oposição ao governo Dilma Temer. Trago recursos para o Estado, trago recursos para os municípios, apoio instituições importantes como o Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, Hospital Laureano, Hospital da FAP, enfim, um trabalho que é voltado para os que mais precisam, para os mais pobres, para o nosso povo. Eu tenho história de vida, de serviços prestados à Paraíba, de olhar atento às pessoas, tratando-as com respeito, com decência, com dignidade. É por isso que eu peço o seu voto. Confio o seu voto, tenho certeza que eu não vou lhe decepcionar. Estou cada vez mais maduro, tenho um equilíbrio, tenho um bom senso, tenho temperança, tenho coragem, tenho firmeza para contribuir o ano que vem, no momento grave que o Brasil viverá no Senado Federal. O ano que vem será um divisor de águas para o Brasil. Ou o Brasil apruma o passo, retoma o desenvolvimento, recupera o emprego, ou nós vamos aprofundar essa crise que já dura 6 anos. É por isso que eu peço o seu voto para continuar sendo a sua voz, a voz da Paraíba no Senado Federal, Cássio 456. Candidato, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Aí, viu?